Tiago 4, estamos quase acabando essa série e nós já passamos por esse livro, já estudamos há um tempo atrás, mas que gostoso poder estar lembrando tudo isso de novo. E aqui nesse capítulo, o Tiago vai estar falando um pouquinho sobre o orgulho e é um tema, digamos assim, um tópico que a gente já falou bastante, na verdade, nesses estudos, né? Mas a gente continua, que o Senhor está querendo nos lembrar, então a gente precisa ser lembrado e começar a praticar e continuar praticando. Então ele continua aqui nesse capítulo como quem não deixa assim, o coração descansar. Ele não muda de assunto, ele aprofunda o assunto. E aqui ele vai, ali, Tiagão, direto, né? Numa pergunta bem desconfortável. Às vezes vocês pensam que é só a diva que gosta de fazer, né, perguntas de confronto. Não, a gente está vendo que o Tiago aqui também fala umas coisas doídas. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Essa é a pergunta que ele faz, mas ele mesmo responde. Não vem apenas de fora. Não vem só das circunstâncias. Vem dos desejos que guerreiam dentro do meu coração. Aqui, Tiago não está simplificando os nossos conflitos. Ele está expondo a raiz. Porque muitas vezes o problema não está no ambiente, mas está na desordem, na desorganização que acontece aqui dentro. Ele vai falar sobre os desejos, mas ao mesmo tempo ele não está dizendo que desejar é errado. O ponto aqui é outro. Desejos descontrolados que competem, né, entre si e governam as decisões sobre isso. E quando esses desejos eles não são satisfeitos, eles podem gerar ali um conflito, uma comparação, inveja e até mesmo agressividade. E aí então ele fala sobre a oração. E é nesse ponto que tem ali um ajuste importante, que nem toda a oração é respondida automaticamente. Por quê? Porque nem todo pedido nasce de um coração alinhado com Deus. Lembra que a gente falou ali no capítulo para trás? Que se a gente pedir a sabedoria, o Senhor vai nos dar a sabedoria? Então, só que tinha um porém. A gente pode pedir essa sabedoria, mas temos que pedir com fé. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Então, aqui é exatamente isso que ele está falando. Então, é muita coisa, na verdade, assim, para a gente estar pensando e estar alinhando. Então, ele expõe uma coisa e a gente precisa sabe, fazer esse ajuste mesmo. Eu usei essa palavra algumas vezes aqui nos capítulos anteriores aqui de Tiago, porque é muito fácil da gente fazer uma má interpretação daquilo que ele está falando. Então, o que ele está dizendo aqui sobre oração é que a gente pode pedir, na verdade, e não receber, porque o motivo está errado. Então, de novo ali sobre o nosso coração. E aí aqui que existe um ponto essencial, porque Deus, ele não é apenas quem responde os nossos pedidos, né? Ele também forma o que nós pedimos. Olha que lindo que Deus é. Porque quando nós nos aproximamos dele, os desejos começam a serem ajustados. E aí o coração também começa a ser ajustado ali, né? Orientado não, reorientado na verdade, né? Então é isso que acontece quando a gente começa a ter esse relacionamento com o Senhor. Então Tiago ele usa uma linguagem aqui, ele até chama de infiéis, mas aqui não é apenas sobre um comportamento externo, é sobre uma lealdade dividida. A gente também já falou sobre ter o nosso coração ali dividido, quando a gente tem as nossas emoções instáveis. E aí ele diz que a amizade com o mundo não é simplesmente assim viver na sociedade, mas é adotar como prioridade um sistema de valores que vai excluir a Deus. Isso nos ajuda a entender como é que a gente pode viver e conviver nesse mundo, porque não é sobre a gente não estar no mundo, se afastar do mundo, entendeu? A gente tem que estar no mundo para trazer a palavra e fazer diferença. E Deus continuar sendo a nossa prioridade e a gente continuar obedecendo e valorizando o Senhor e não excluir os princípios, né? Os mandamentos dele. E aí ele revela algo aqui sobre o nosso coração, novamente, que o coração humano, na verdade, não consegue sustentar duas lealdades ali ao mesmo tempo. Então, em algum momento, algo ocupa o centro e em outro momento é outra coisa. E aí, o texto muda de tom para outra coisa. Porque Tiago, ele não termina ali no confronto. Ele abre uma porta para, amo essa palavra longa e linda, restauração. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E aqui é o centro do capítulo. Então, não é sobre perfeição, mas é sobre a postura do nosso coração. O orgulho afasta, mas a humildade nos aproxima. E ele continua com um movimento até em sequência ali. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e aproximem-se de Deus. E aí tem uma ordem. Vocês perceberam que tem uma ordem aqui. Olha só, vou repetir. Submetam-se a Deus. Primeiro, submissão. Resistam ao diabo. Depois, então, resistência. E aí quando ele fala aproximem-se de Deus, é a aproximação. Então, submissão, resistência e aproximação. E a promessa vem junto.
e ele se aproximará de vocês. Olha que coisa linda isso, como realmente tudo se encaixa. Deus não está distante. O movimento de retorno começa no ser humano e é respondido por Deus. Então ele vai terminando ali falando de arrependimento, e aqui não é assim apenas emoção e choro, é uma mudança de direção. Muitas vezes a gente chora no altar, e quando a gente sai do altar a gente continua fazendo a mesma coisa. Então isso não é arrependimento quando acontece isso é remorso. Arrependimento verdadeiro é quando as coisas mudam. Ele fala de mãos, de coração, pureza, choro, humilhação, mas não como assim um desespero superficial, mas sim como um reconhecimento da dependência total de Deus. E aí ele confronta algo muito humano, sobre julgar e falar mal dos outros. Ele lembra que quando a gente faz isso, a gente coloca nós mesmos em um lugar que não nos pertence, porque esse lugar é lugar de juiz. Então nós não somos juízes, então a gente não pode ocupar esse lugar. Há apenas um legislado, ou seja, apenas um legislador, um só juiz. E isso, na verdade, vai desmontar qualquer ilusão, qualquer ideia de que nós temos uma autoridade moral para julgar a vida inteira das pessoas. Depois, ele vai falar sobre futuro, sobre planos, sobre amanhã. Tem muita gente que gosta desse tópico, né? Eu sou uma pessoa péssima para planejar as coisas. E algo que precisa, graça a mim, alcançar, assim, para mim aprimorar nessa área. Mas aqui ele, na verdade, ele não vai condenar o planejamento, o que ele condena... condena não, na verdade ele corrige, ele traz uma correção sobre a soberba. Porque é como assim, se viver o amanhã fosse garantido. E na verdade não é, né? E a gente não pode esquecer a nossa limitação humana. E aí ele usa, na verdade, uma imagem aqui muito forte, que a vida é como um vapor. Aparece por pouco e depois desaparece. E ele fala isso nem é para gerar medo, mas é para gerar uma consciência, né? A verdade precisa ser exposta. Então ele ensina aqui uma postura para nós, que se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. É interessante, né? Porque não é assim uma frase automática, mas é uma postura de dependência do Senhor. E então ele conclui algo da mesma maneira que ele começou, ele terminando direto: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui ele amplia, na verdade, as responsabilidades espirituais. Consegue perceber que ele fez aqui? Não apenas no que a gente faz de errado, mas também no que a gente deixa de fazer. Ou seja, o pecado não é só quando a gente faz uma coisa errada, mas quando a gente omite também de fazer a coisa certa, aquilo também é pecado. Isso é muito forte, porque às vezes a gente omite de fazer muitas coisas que a gente deveria fazer coisas e não faz. Então esse Tiago 4 mostra que o problema não está apenas nas ações externas, mas na direção do nosso coração. Mais uma vez falando sobre o nosso coração, e Deus ele não quer apenas corrigir os nossos comportamentos, ele quer alinhar o nosso coração. Os nossos desejos, os nossos planos. Então assim, sabe, reflita com sinceridade o que está governando as suas decisões. Se você tem um controle pessoal, às vezes, que você gosta, né, de fazer, ou manipular as pessoas, se você tem sido submissa ao Senhor, e saiba que a graça do Senhor nos alcança, Ele alinha o nosso coração com o dele, e nos ensina, nos ajuda a viver com dependência. Nós precisamos muito disso, que a gente não consegue sozinha. E pense nos seus desejos, se eles têm te aproximado de Deus ou afastado. Se as coisas que você faz no dia a dia, na sua rotina, têm te aproximado ou te afastado. Se você tem vivido mais assim, tentando controlar situações ou na dependência do Senhor. E em que áreas que você precisa, de repente, se submeter mais. E trate o futuro de uma maneira assim que você fique na dependência de Deus, confiando no Senhor. Porque no fim, o maior conflito humano não é externo, é interno. E de repente, a maior vitória espiritual não seja vencer o mundo, mas render o nosso coração a Deus. Deus abençoe.